Fala aí, aqui é o Lucas do Responde Aí. Vamos hoje bater um papo sobre introdução a conjuntos? Beleza, quando a gente pensa sobre conjuntos, a gente está muito interessado em coisas que reúnam elementos com características em comum. Mas como assim? Por exemplo, a gente pode pensar em alguns tipos de conjunto. Posso pensar no conjunto de instrumentos musicais, um conjunto de times de futebol europeu, e daí a gente coloca os elementos do conjunto que tenham a ver com o que a gente está querendo, beleza? Só que a gente precisa encontrar formas de representar esse nosso conjunto de uma maneira melhor. E além disso, a gente vai estar muito preocupado com a nossa notação, beleza? Como vai ser a notação de um conjunto? Primeiro, um conjunto sempre vai ser dado por uma letra maiúscula, tá ok? Além disso, os elementos vão ser em letras minúsculas, a menos que os elementos sejam palavras ou números e assim por diante. E sempre separado por vírgulas e entre chave. Então, por exemplo, se eu quero representar um conjunto A, esse conjunto vai estar representado entre chaves e os elementos vão estar sendo separados por vírgulas, ok? Além disso, a gente tem algumas formas de representar os nossos conjuntos. Primeiro, a gente pode representar eles por extenso, daí a gente escreve mesmo, por assim dizer, né? Por exemplo, se eu digo que um conjunto B é formado pelo time de futebol da Europa, eu posso representar esse conjunto assim. E posso dizer que um conjunto D vai ser um conjunto X, com o elemento X, tá o quê? O X ele vai ser maior ou igual a zero e o X ele vai ser par. Mas eu também posso representar esse conjunto por enumeração. Daí a gente vai escrever todos os elementos que são possíveis para aquele conjunto. Daí eu vou ter Barça, Real, Juve, assim por diante. Assim como aqui embaixo eu vou ter os números pares que são maiores ou iguais a zero. Beleza? E além disso, uma terceira forma da gente representar esses conjuntos é através do diagrama de Venn, que é uma representação mais gráfica, por assim dizer, dos nossos conjuntos. Beleza? Muito bem. Os conjuntos, eles podem ser também definidos em conjuntos finitos, infinitos, unitários e vazios. Vamos ver melhor agora como a gente consegue representar esses caras. Primeiro, os conjuntos finitos, obviamente, são conjuntos que têm uma quantidade finita de elementos. Então, por exemplo, se eu digo para você que eu quero um conjunto A, tal que o X, eu vou ter os elementos sendo X, tal que o X ele é primo e é menor do que 7. A gente vai ter o 2, o 3 e o 5. É uma quantidade finita, eu consigo contar quantos elementos eu tenho, então esse é um conjunto finito. Um conjunto infinito, obviamente, a gente vai ter uma quantidade infinita de elementos. Por exemplo, se eu pedisse os elementos que são maiores ou iguais a zero e pares. Então eu teria infinitos elementos aí para trabalhar. Conjuntos unitários vão ser conjuntos que a gente vai ter apenas um elemento. Por exemplo, se eu quero um conjunto dos números que são pares e primos, apenas o 2 corresponde a isso que a gente quer, beleza? E por último, os conjuntos vazios vão ser os conjuntos que não possuem nenhum elemento. Então, por exemplo, se eu peço os conjuntos dos números que são primos e menores do que 2, não existe elemento nesse conjunto, então a gente representa o conjunto vazio ou com chaves, né? Tendo nada aqui no meio, ou com esse zerinho aí cortado no meio, beleza? E para a gente fechar esse nosso papo, a gente vai ver como a gente consegue trabalhar com algumas formas de pensar, né, quando a gente fala de conjuntos. Como assim? Por exemplo, o pertence é um sinalzinho, que é esse Ezinho aqui que você está vendo, que vai ser usado para falar sobre relações que a gente tem entre elementos e conjuntos. Então, por exemplo, para a gente entender melhor, né? Imagine que a gente tem um conjunto A que é dado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, tá ok? A gente pode dizer que o 1 é um elemento pertencente a esse conjunto A. Show! Mas o 6, por exemplo, não pertence a esse conjunto, até porque ele para no 5. Agora, imagine o conjunto B, com os seguintes elementos, 0, 1 e o 2, 3. Agora, se liga aqui no seguinte, esse 2 e 3 aqui, como eles estão entre chaves, eles são considerados um elemento. Então a gente pode dizer, tanto que o 0 pertence ao conjunto B, quanto o 2, 3, esse elemento que está aqui dentro, também pertence ao conjunto B. Mas o 2 não pertence ao B.
Ora, como assim? O 2, ele está dentro desse único elemento, ele não é um elemento do nosso conjunto B, beleza? Fica atento a isso, porque isso costuma cair bastante aí nos exercícios. O está contido, ele é um que vai ter a ver com as relações que a gente consegue fazer entre dois conjuntos. Por exemplo, imagina esse conjunto A aqui, dado pelos elementos de 1 a 6, e o elemento 7 e 8, beleza? O 1 e o 2, eles são um subconjunto, ou seja, eles estão contidos dentro do conjunto A. Assim como o 4 e o 5, ou qualquer outro conjunto que eu queira pegar, outro subconjunto que esteja ali dentro. Mas preste atenção no seguinte, esse cara aqui, ele é um elemento, então a gente não pode dizer que ele está contido no A, beleza? Muita atenção nisso para você não cair nessa pegadinha, tá ok? E por último, o contém, que é mais ou menos a operação inversa, a ideia inversa do que a gente acabou de ver com o está contido. O contém é a gente pegar não um subconjunto do nosso conjunto anterior. A gente vai pegar um conjunto e vai dizer que ele está contendo um outro conjunto menor, beleza? Por exemplo, se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos de 1 a 3 e um conjunto B formado pelos elementos de 1 a 5, a gente vai dizer que o B contém o A, tá ok? E o A, obviamente, vai estar contido no B. Então se liga nos sinaizinhos, o pertence tem esse sinalzinho do Ezinho, o está contido é o Czinho e o contém é o C, só que é o contrário, beleza? Se a gente diz, quer dizer que não está contido, alguma coisa do tipo, não contém ou não pertence, basta colocar uma barrinha igual a essas que a gente colocou aqui. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!